Nós conversamos agora com Michele de Mello, que é jornalista e correspondente do Brasil de Fato lá na Venezuela. Boa noite, Michele. Prazer falar contigo. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Cosmo. Boa noite, Maria Tereza. E também a toda a audiência da TVT. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Prazer é tudo nosso, Michele. Michele, expectativa muito grande para as eleições deste domingo aí na Venezuela. Fala pra gente como é que está o clima aí. Bom, agora todo mundo já esperando pelos resultados, pelos primeiros resultados que devem ser divulgados ainda na noite de hoje. O sistema eleitoral venezuelano ele é todo automatizado, inclusive a Venezuela foi o primeiro país da região que conseguiu automatizar, que implementou a biometria. Então, a expectativa é já pelos primeiros resultados. Segundo as últimas pesquisas de opinião, o partido governante, o PSUV, né, tem favoritismo, deve manter a sua presença na maioria dos governos estaduais e também na maioria das prefeituras. Atualmente, o PSUV já governa 90% das prefeituras, são 335 prefeituras em total, e 19 dos 23 governos estaduais. Então, aí estamos na expectativa, né? Esse processo eleitoral foi o primeiro, depois de 6 anos da oposição boicotando as eleições. Esse é o primeiro processo eleitoral em que todos os setores da oposição, todos os partidos da oposição estão participando, né? Disputaram esse processo. Então, acho que vai ser um termômetro importante para o país. Michele, queria conversar contigo, embora a gente já esteja nos finalmente, né, das eleições, de uma reportagem que você fez na semana passada, de que o presidente Maduro denunciou um plano da oposição que tentou impedir as eleições regionais. Conta como que foi isso, como que impactou esse processo, né, na semana que antecedeu as eleições. Então, a denúncia do presidente Nicolás Maduro era de que, novamente, setores opositores estariam financiando pessoas para incendiar uma das sedes do Conselho Nacional Eleitoral, o Poder Eleitoral Venezuelano. Isso aconteceu em janeiro de 2020, inclusive para as eleições legislativas do ano passado, de dezembro do ano passado, o CNE, o Poder Eleitoral Venezuelano, teve que renovar todo o seu parque tecnológico, ou seja, comprar as urnas eletrônicas novas e atualizar todo o software que essas urnas utilizam, né, o software eleitoral. Isso já havia acontecido, já havia sido denunciado na época também como um ataque da oposição, justamente para impedir o calendário eleitoral, no caso do ano passado, para as legislativas. E nesse ano, novamente, a denúncia do presidente Nicolás Maduro foi de que 4 pessoas foram detidas e de que elas estariam sendo financiadas, ou teriam sido financiadas, pelo Leopoldo Lopes. Ele é considerado o braço direito do Guaidó, né, o autoproclamado Juan Guaidó. Leopoldo Lopes foi um dos fundadores do partido Vontade Popular, que é o mesmo partido do Juan Guaidó. O presidente Nicolás Maduro não deu tantos detalhes sobre o que foi, onde já chegaram essas investigações, o que já chegou de detalhes, etc. As investigações continuam. No entanto, é isso. 4 pessoas foram detidas, são réu confessos, e esse plano aconteceria justamente 10 dias antes das eleições. A ideia, a princípio, segundo o que o presidente disse, era novamente queimar todas as urnas eletrônicas e, com isso, impedir a realização dessas eleições. Esse setor da oposição, e aí com isso já vou finalizando também só para a audiência entender um pouco, né? Poxa, como assim que esse setor da oposição decide participar das eleições e ao mesmo tempo quer queimar as urnas, né? Quer impedir que a eleição aconteça? É algo contrassenso, né? Realmente é algo contraditório. Mas, na verdade, o partido de oposição, o Vontade Popular, né, esse do Juan Guaidó, tem feito esse jogo, né? As pessoas, as figuras, os personagens que estão fora do país e que são lideranças opositoras já de alguns anos, lideranças antigas, reconhecidas no país, estão fazendo esse papel de negar a importância dessas eleições, de negar que existem condições para celebrar essas eleições e de tentar boicotar o processo, enquanto aqueles que estão dentro do país estão fazendo campanha, né? Estiveram fazendo campanha todo esse período e estão participando das eleições. Me parece que é um pouco um jogo do policial bom, policial ruim, também para tentar aí, manter essa popularidade também com o eleitorado opositor, né? Afinal, depois de 6 anos desse setor dizendo que não dá para ir para a eleição, porque não existem condições para as eleições, agora simplesmente convocar as pessoas a participarem das eleições, eu acho que é um processo difícil. Então, eles têm mantido essa dualidade durante todos os últimos meses. Michele, como que repercutiu essa questão aí dessas prisões, dessas ameaças às eleições aí na Venezuela, por parte dos observadores internacionais que há anos não iam até a Venezuela acompanhar o processo eleitoral?
Então, não houve nenhum tipo de comunicado público, né, da missão de observação da União Europeia, que é justamente essa que vem logo depois de 15 anos. A Venezuela sempre teve observação internacional dos organismos, né? A novidade é justamente que nesse ano veio essa missão de observação eleitoral da União Europeia e também 6 especialistas enviados diretamente pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Essa seria a novidade, mas os processos eleitorais venezuelanos sempre tiveram observação internacional, principalmente de organismos latino-americanos, né? Como, por exemplo, o Conselho de Especialistas Eleitorais da América Latina, que reúne vários ex-presidentes de tribunais superiores eleitorais da nossa região. Não houve nenhum tipo de comunicação pública, até porque essa missão deve emitir um informe agora, né, no final das eleições, no final do dia, entre hoje, domingo, e amanhã, segunda-feira. Então, até agora não houve nenhum tipo de comentário. O chavismo, né, alguns representantes, o Diosdado Cabello, que ele é vice-presidente do partido governante, do PSUV, tem reiteradamente denunciado que essa missão da União Europeia já viria com uma posição, digamos, mais pró-opositora, e que justamente não iria dar tanta difusão para esse tipo de fatos que estão relacionados com a oposição de direita, né? Esse talvez poderia ser um dos motivos pelos quais a missão da União Europeia não se pronunciou. Vamos ver se nesse informe final, se realmente eles comentam o que aconteceu. Dentro do país houve bastante tensão, né? Bastante preocupação com essa possibilidade de que realmente acontecesse algum tipo de atentado que impedisse as eleições, mas no final das contas foi um dia bastante tranquilo, as eleições transcorreram com bastante normalidade e os venezuelanos saíram a votar. Isso que é mais importante. Michele, queria perguntar um pouco, fazer um exercício de projeção aqui, o quanto essa escolha... Você explicou na primeira pergunta, né, na sua primeira resposta, um pouco das porcentagens, enfim, de como se comportam as lideranças, né, e os blocos regionais, mas o quanto essa eleição, para o futuro do Maduro, vai poder impactar, enfim, no cenário político nacional da Venezuela? Essas eleições, sem dúvida, são um termômetro político do país, tanto para o chavismo como para a oposição. Para a oposição, nesse aspecto que eu havia comentado, de voltar a se medir nas urnas, né? Depois de 6 anos sem participar, pelo menos os principais partidos de oposição, você voltar a participar de um processo eleitoral é sempre um termômetro político, né? Você tem que ver como é que está a sua popularidade em relação ao eleitorado. Para o chavismo também vai ser um termômetro, porque, né, como eu havia comentado, o PSUV hoje ele é hegemônico nas prefeituras, ele é hegemônico nos governos estaduais, ele é maioria também da Assembleia Nacional, né, que é uma Assembleia de uma única Câmara aqui na Venezuela, e também está na presidência há mais de 20 anos. Então, é claro que existe um nível de desgaste também, né? Eu acho que isso em qualquer país acontece. Os partidos que estão governando têm um certo desgaste e todo o processo eleitoral termina sendo um termômetro, uma forma de medir a sua popularidade ou de medir como que as pessoas estão recebendo seus últimos anos de gestão. Agora, esse seria o último processo eleitoral antes das eleições presidenciais que estão previstas para 2024, que seria aí quando provavelmente o presidente Nicolás Maduro finaliza seu segundo mandato. E também tem outra coisa sobre a mesa, ou sendo discutida aí, né, nesse processo. A gente tinha uma mesa de diálogo entre governo e oposição, que acabou sendo suspensa, temporariamente o governo suspendeu sua participação, mas uma das coisas que estavam sendo discutidas era a possibilidade de mudar a regulamentação para que seja convocado um referendo revogatório no ano que vem. Na Venezuela existe essa figura, né, dentro da Constituição, uma figura constitucional prevista, que a partir da metade do mandato, o povo pode convocar um referendo revogatório. Teriam que reunir pelo menos 3% de assinaturas do eleitorado de cada estado. Um dos temas que poderia estar em negociação na mesa de diálogo entre governo e oposição era justamente mudar esse regulamento para facilitar um pouco mais a possibilidade de convocatória de um referendo revogatório no ano que vem. A oposição continua apostando nisso, comentando que justamente essas eleições agora seriam o primeiro passo de um cronograma que inclui o referendo revogatório no ano que vem e, em seguida, eleições presidenciais. Até agora, segundo as últimas pesquisas de opinião, a maioria dos venezuelanos não apoiaria encurtar o mandato do presidente Nicolás Maduro, seu segundo mandato. Seria uma proporção aí de 53% que são contrários, 43% que seriam favoráveis a um referendo revogatório no ano que vem, e uma
pequena quantidade que não sabe, que não quis opinar. Então, é um processo importante para ver se a oposição vai ter forças realmente para levar adiante um possível referendo revogatório no ano que vem, que implicaria em eleições presidenciais adiantadas, né, antes de 2024. Michele, recentemente, uma delegação de sindicalistas brasileiros foi à Venezuela por conta de um fato muito delicado. Primeiro, aqui no Brasil, quando a pandemia estava no auge da Covid-19, né, o governo venezuelano, os trabalhadores se mobilizaram e mandaram oxigênio para Manaus, né, no Amazonas. E uma delegação de sindicalistas brasileiros esteve aí recentemente para agradecer e mostrar solidariedade aos trabalhadores. Você acompanhou como repercutiu essa viagem desses sindicalistas brasileiros aí na Venezuela? Sim, exatamente. Foi um gesto, acho que muito bonito, né? Que novamente mostra a importância do internacionalismo proletário, né? Dessa relação de solidariedade também entre trabalhadores e trabalhadoras. Até porque, nesse momento da crise de abastecimento de oxigênio para Manaus, segundo, né, o que todas as autoridades venezuelanas ressaltaram, esse gesto de doar oxigênio para o Brasil, ele veio dos trabalhadores da siderúrgica do Orinoco, né? Da Sidor, que é essa empresa estatal que produz oxigênio hospitalar no estado Bolívar, que é o estado que faz fronteira com o Brasil. Então, nessa época, né, nessa crise do oxigênio, esses caminhões venezuelanos foram até a fronteira, chegaram até Manaus e tudo isso foi articulado com o governo do Amazonas, né, e com o governo de Manaus, da capital, sem qualquer tipo de articulação ou inclusive de agradecimento posterior do governo nacional brasileiro. A Venezuela, inclusive, reiteradamente, né, se dispôs a continuar oferecendo oxigênio até quanto fosse necessário para Manaus, enfim, ou para o estado do Amazonas. E aí, justamente, a partir desse gesto de solidariedade, é que a CUT e outras centrais sindicais do Brasil decidem responder, né, decidem novamente oferecer a solidariedade dos brasileiros e mostrar que nós somos muito gratos a esse gesto da Venezuela, apesar de que o governo federal não moveu nenhum dedo para que essas pessoas fossem atendidas em Manaus, né, e para que essa cooperação acontecesse. Então, fizeram uma campanha de arrecadação, conseguiram arrecadar, se eu não me engano, mais de R$1 milhão, justamente para comprar peças para conseguir renovar e fazer a manutenção de toda a estrutura da siderúrgica do Orinoco. Por conta do bloqueio econômico que é imposto pelos Estados Unidos desde 2015, a Venezuela tem uma série de dificuldades de conseguir fazer a manutenção da sua infraestrutura, né, de toda a sua indústria, tanto a indústria petroleira, petroquímica, como, no caso, siderúrgica. Então, essa siderúrgica do Orinoco, ainda que tinha capacidade de produzir oxigênio suficiente para abastecer o estado Bolívar e para doar para Amazonas, para Manaus, tinha cerca de 60% da sua estrutura inoperante pela dificuldade de comprar peças de reposição, pela dificuldade de manter essa infraestrutura. Então, o gesto das centrais sindicais brasileiras era justamente esse: vamos fazer uma campanha para reunir essas peças e oferecer à Venezuela para que a Venezuela possa revitalizar, né, e ter a sua indústria siderúrgica funcionando 100%. Isso aconteceu agora, os sindicalistas vieram até aqui, foram recebidos inclusive pelo presidente Nicolás Maduro, o que mostra que eu acho que é isso, né? Nossas relações entre Brasil e Venezuela vão muito além das relações entre estados, que no caso agora estão bastante fragilizadas, né? Mas são relações também de irmandade, né? Relações de vizinhos, de povos irmãos. Maravilha. Com certeza, maravilha. Michele de Mello, jornalista e correspondente do Brasil de Fato em Caracas. Michele, muito obrigada pela participação mais uma vez. Boa noite, até a próxima. Obrigada, pessoal. Boa noite, até mais. Boa noite, até mais. Tchau, tchau.